No começo eram as trevas, e então Bang. Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. Ocultos nas sombras do Sistema Solar, há mundos tão ativos quimicamente e tão disformes que beiram o bizarro. O mais chocante foi ver como o Sistema Solar é diferente. São as luas que orbitam os planetas do Sistema Solar. Antes desconhecidas ou consideradas secundárias, agora estão na vanguarda da exploração astronômica. O que surpreende é que não se parecem com nossa Lua. Os chamados membros menores do Sistema Solar não são de interesse menor. Que surpresas nos aguardam nessas luas misteriosas? O Universo. Luas misteriosas. Nosso Sistema Solar foi sempre um terreno fértil para escritores de ficção científica. Mas, com os avanços exponenciais da tecnologia dos telescópios e contatos diretos feitos por sondas não tripuladas, foram abertas as portas para um novo balé de luas. A maioria gira para um lado, algumas giram para o outro, todas em ritmos diferentes, passando umas pelas outras. As internas ultrapassando as externas. Durante quase meio século, acreditou-se que o Sistema Solar abrigava apenas 32 luas. Suas dimensões variavam da lua de Júpiter, Ganimedes, maior que o planeta Mercúrio, a pequenas luas em formato de asteroide, como as luas de Marte, Phobos e Deimos. Esse número explodiu. Somente em 2007, cientistas anunciaram a descoberta de 20 novas luas em Júpiter, uma em Saturno e 3 em Netuno. O que aconteceu foi que os telescópios astronômicos foram equipados com câmeras de CCD. São as câmeras digitais que quase todos têm hoje em dia. Para os astrônomos, é difícil precisar o número de luas no Sistema Solar. À medida que câmeras ficam mais sensíveis e telescópios mais potentes, novas luas são descobertas. As luas são classificadas de duas formas. Algumas, como a nossa Lua, descrevem órbitas quase circulares acima do equador do planeta e são chamadas de luas regulares. Embora nossa Lua tenha sido formada em um impacto, todas as outras luas regulares têm origem na aglutinação dos elementos que cercam o planeta pai, em um processo de acréscimo constante. Um exemplo clássico de luas regulares são as luas galileanas de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. O material que formou Júpiter espalhou-se um pouco. Esse material acumulou-se nas luas. Luas que possuem órbitas alongadas, ligeiramente inclinadas em relação ao equador dos planetas, são chamadas de irregulares. A maioria delas se move em órbitas retrógradas, no sentido horário se o planeta girar no sentido anti-horário. Phoebe, a lua recém-descoberta de Saturno, é um exemplo perfeito. Ela começou sua vida celestial como um viajante independente, orbitando o Sol antes de ser capturada por Saturno. Seja regular ou irregular, a Lua deve estar ao alcance gravitacional do planeta pai. O limite dessas órbitas é conhecido como esfera de Hill. O fenômeno foi batizado em homenagem a George William Hill, astrônomo americano que viveu no século XIX. A esfera de Hill é uma região em torno do planeta que se move junto com ele, dentro da qual a gravidade do planeta supera a gravidade do Sol. As luas de Marte, Deimos e Phobos comportam-se de forma distinta dentro da esfera de Hill. Se o planeta gira mais rápido do que a Lua orbita, como no caso de Deimos, as forças entre os dois fazem a Lua se afastar.
Phobos, por outro lado, gira mais rápido que Marte. Essas pequenas luas foram descobertas por Aspet Hall em 1877. Ele as batizou de Phobos, o deus grego do medo, e Deimos, o deus do terror. Tom Duxbury participou da missão que fotografou pela primeira vez as duas luas em formato de batata. Era tarde da noite, em um dia escuro e chuvoso, e quando virei a fotografia de lado, parecia uma caveira. Foi de arrepiar. Phobos está numa espiral da morte. Ela orbita a apenas 6.000 quilômetros da superfície de Marte. Nenhuma outra lua está tão perto de um planeta no sistema solar. Se nossa lua estivesse a essa distância da Terra, ela pareceria 20 vezes maior. Sua órbita duraria horas. Não dias como é agora, mas horas. E a lua cheia tomaria o céu. As marés subiriam e recuariam dezenas de metros. E, numa situação dessas, com certeza, a Lua acabaria se chocando contra a Terra. A aproximação de Phobos é causada por um processo conhecido como aceleração secular. Por girar mais rápido do que Marte, a Lua gera uma força de atração na superfície do planeta. Dessa forma, cada órbita deixa Phobos mais perto da superfície marciana. A luta entre Marte e Phobos lembra a dinâmica de uma bola amarrada a um poste. Imagine que a bola seja a Lua. O poste seria o planeta e a corda entre os dois seria a força gravitacional exercida pelo planeta. O que vemos é que a gravidade atrai a Lua de uma forma que aumenta sua velocidade. Ela vai cada vez mais rápido, se aproximando até bater no poste. É exatamente isso que acontece com Phobos. A velocidade da órbita de Phobos é maior que a da rotação de Marte. A interação gravitacional atrai Phobos cada vez mais, aumentando a velocidade de sua órbita. Em 50 milhões de anos, Phobos estará tão próxima que vai chocar-se contra o planeta e Marte deixará de ter essa lua. Por outro lado, Deimos, a lua mais distante, tem uma órbita mais lenta do que a rotação de Marte. É como se desenrolasse o fio, e o que vemos é Deimos se afastando cada vez mais de Marte. Por fim, Deimos será tirada de Marte pela gravidade do Sol, ou seja, com o tempo, Marte não terá nenhuma lua. Como supera a rotação de Marte, Phobos parece nascer no oeste e se pôr no leste. Em vez de o planeta girar rapidamente sob ela, como no caso de nossa Lua e da maioria das outras, e de nascer no leste e se pôr no oeste, ela é mais rápida do que a rotação do planeta. Por isso ela nasce no oeste, passa à frente e se põe no leste. $50 milhões de anos se passarão antes de Phobos desaparecer. Até lá, ela poderá ser útil para uma eventual colonização de Marte. O escritor Arthur C. Clarke cogitou esta possibilidade no livro As Areias de Marte. Embora não haja motivo para a colonização de Phobos, sua proximidade com Marte a tornaria um ponto de parada natural. Sob o aspecto gravitacional, é muito mais fácil ir a Phobos, que não tem gravidade, do que enfrentar a gravidade de Marte para descer no planeta. De Galileu a Stanley Kubrick, os planetas gigantes do sistema solar exterior incitam a imaginação com sua enormidade. Mas qualquer tipo de exploração seria suicídio. A enorme pressão da atmosfera de Júpiter torna impossível a sobrevivência.
No entanto, as luas desses planetas oferecem uma plataforma mais promissora para a exploração e futura colonização. Essas prisioneiras da gravidade de Júpiter seriam mundos hostis ao desenvolvimento da vida orgânica? Ou poderiam fornecer um abrigo seguro para futuras gerações de exploradores planetários? Até pouco tempo, pouco se sabia sobre as luas dos gigantes de gelo e gás. Grande parte delas permanecia oculta no brilho de seus planetas. Agora, telescópios modernos e a exploração espacial não tripulada revelaram um reino ocupado por inúmeras luas, de mundos esféricos semelhantes a planetas, a luas disformes com apenas 50 quilômetros de extensão. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é um ímã de luas. Tudo começou 4 bilhões e meio de anos atrás, com uma enorme nuvem gasosa que colapsou em si mesma. Esse processo, conhecido como acreção, deu origem ao sistema joviano. Quase todo o material aglomerou-se formando Júpiter, mas uma porcentagem mínima juntou-se em pequenos grupos dentro da órbita de Júpiter. Essas mini-acreções solidificaram-se e formaram as luas regulares de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. À medida que Júpiter coalescia, sua enorme força gravitacional atraía pequenos resquícios do nascimento do Sistema Solar. Os planetas gigantes se formaram em um ambiente gasoso rico, em que havia muito material por todo o Sistema Solar que ainda podia ser capturado. O número de luas de Júpiter varia de 60 a 200 dependendo de quem as conta. O mais certo é que, se fosse possível ficar no limite da atmosfera gasosa de Júpiter, quem olhasse para o céu veria uma dança magnífica de objetos lunares. Seria muito bom poder ver as luas. De tempos em tempos, Io passaria. A cada 2 vezes que Io passasse, veríamos Europa, ao mesmo tempo. E a cada 4 passagens de Io, veríamos Ganimedes. Um membro deste elenco joviano é tão afetado pela massa de Júpiter que literalmente sofre implosões. Em fevereiro de 2007, a nave New Horizons, a caminho de Plutão, voltou suas câmeras para Io. Io tem o tamanho aproximado da Lua terrestre e orbita a 420 mil quilômetros da superfície de Júpiter. O que a diferencia das outras luas jovianas é seu vulcanismo espetacular. As câmeras registraram fotografias detalhadas de lava incandescente em toda a superfície de Io. Uma enorme nuvem de poeira com 300 quilômetros de espessura ergue-se sobre a superfície da Lua. Assim como todas as luas regulares de Júpiter, Io recebe o nome de uma amante do deus Júpiter, da mitologia romana. Ela foi descoberta por Galileu em 1610. A Lua foi fotografada pela primeira vez pela nave Pioneer em 1974 e pela Voyager em 1979. Sua atividade pulsante vem intrigando cientistas há décadas. A Io expele cerca de 1 tonelada de material por segundo, a cada segundo de cada dia. É uma máquina fenomenal. Eu gostaria de ir a Io, mesmo sendo perigosa, quente e sulfurosa. Io é pequena demais para ter mantido o núcleo derretido desde a formação. Algum processo misterioso deve ser o responsável pelo aquecimento. O interior de Io deve permanecer derretido, porque é pressionado demais quando orbita Júpiter. O processo é conhecido como aquecimento friccional. A força gravitacional de Júpiter causa atrito no núcleo de Io. Da mesma forma que um escultor molda um bloco de argila, Júpiter está incessantemente criando sua própria obra-prima. Se uma lua sofre o efeito do aquecimento friccional, ela se torna maleável. Ela pode ser esticada como argila e deformada pela gravidade do planeta pai.
A superfície da Lua é fria. Ela se parte da mesma forma que a argila quando se puxa rapidamente. Mas o interior, que é quente, pode fluir, ser esticado e moldado pela gravidade do planeta pai. Luas regulares costumam ter órbitas circulares. Para produzir aquecimento friccional, uma lua deve possuir uma órbita mais alongada na qual a distância do planeta mude radicalmente durante uma única revolução. Essas órbitas excêntricas ocorrem somente quando são influenciadas pela gravidade de outra lua. Quando uma lua está numa órbita excêntrica não circular, ela se aproxima e se afasta de seu planeta pai. Assim, ela é achatada e puxada quando está mais próxima. Io está em ressonância orbital com outras duas luas, Europa e Ganimedes. Enquanto Júpiter e Io lutam para estabelecer uma relação sincrônica, Europa e Ganimedes puxam Io em direções opostas. Júpiter a puxa de volta e Io é esticada e comprimida no processo. O aquecimento friccional em Io, responsável por seus grandes vulcões, tem um efeito colateral. Ele cria o maior objeto visível estacionário no sistema solar. Uma enorme nuvem gasosa 500 vezes maior do que Júpiter. Em 1990, o professor Michael Mendilo e sua equipe da Universidade de Boston descobriram uma grande nuvem gasosa espalhando-se de um lado a outro de Júpiter. Eles foram os primeiros a fotografar a nébula por inteiro, descobrir suas origens e o mecanismo que a faz crescer. A Io é muito pequena e não possui atmosfera, mas seus vulcões estão continuamente expelindo um material que poderia ser uma atmosfera. Mas você poderia perguntar por que não tem uma enorme atmosfera se todos os vulcões estão ativos há eras. Bom, é porque o material escapa. O principal gás é o sódio. Embora represente apenas 5% dos materiais expelidos por Io, ele é facilmente detectável por telescópios na Terra. O sódio emite um brilho alaranjado. Na verdade, o sódio é comumente utilizado para iluminar as ruas de muitas cidades do mundo todo. As moléculas do sódio e de outros gases são projetados pela luz do Sol em elétrons no campo magnético de Júpiter. Elétrons e prótons são liberados por algumas dessas partículas e ionizam. Os íons, na forma de plasma, são carregados pela poderosa magnetosfera de Júpiter. A velocidade aumenta de forma dramática em função do campo magnético. É como dar uma volta em um carrossel cósmico. As linhas do campo magnético são os postes, e de tempos em tempos, o átomo de sódio é apanhado juntamente com o elétron. Agora eu estou no núcleo de plasma de Júpiter, com todos os outros íons e elétrons que foram capturados anteriormente. E então os íons e elétrons recombinam e o nêutron não é contido pelo campo magnético e acaba escapando numa velocidade muito maior. E ele é suficiente para escapar de Júpiter. E eles foram a maior nuvem de gás visível que está permanentemente no sistema solar. Se a nébula pudesse ser vista a olhos nus, teria o tamanho de 12 luas no céu. É tão grande que, para vê-la, Michael teve de criar um telescópio especial. Na verdade, para se ter um grande campo de visão, só precisamos de uma pequena lente. O binóculo nos dá um grande campo de visão. Em 1991, o telescópio era considerado corriqueiro, mas sua câmera era altamente sofisticada e, na época, revolucionária. Era uma câmera digital. Quando se tira uma foto na forma de números, é possível fazer qualquer coisa com ela. Michael e sua equipe sabiam que havia sódio na nébula. O sódio também está presente na atmosfera terrestre. Eles conseguiram comparar imagens digitais das atmosferas da Terra e de Júpiter e criar uma imagem da nébula. Seria muito difícil fazer isso com apenas 2 fotografias em papel, mas com as câmeras digitais revolucionamos a forma de processar as imagens.
Io, sem dúvida, seria um destino de enorme interesse científico, mas seu ambiente hostil descarta essa possibilidade. Até mesmo o pouso de uma sonda não tripulada seria difícil em meio à superfície instável da Lua. Mas há outra Lua em torno de Júpiter que pode não somente permitir a exploração humana, mas, possivelmente, sustentar suas próprias formas de vida. Europa é um dos objetos mais fascinantes e enigmáticos do nosso sistema solar. Totalmente diferente de qualquer outro lugar e diferente de qualquer coisa na Terra. A superfície apresenta fissuras, possui terrenos modelados, terrenos caóticos e parece que tem icebergs em algumas áreas. Sabemos que Europa é uma lua extraterrestre, mas será que abrigaria formas de vida extraterrestres? O universo, luas misteriosas. Europa orbita a 640 mil quilômetros da superfície de Júpiter, cerca de o dobro da distância de Io. Assim como a prima, ela também é moldada por ondas gravitacionais. Júpiter tem a maior influência. Sua massa, como um amante persistente, puxa a Lua relutante em sua direção. Europa resiste com a própria gravidade, e eles formam uma espécie de simbiose, centenas de milhares de quilômetros acima do gigante gasoso. Mas não é apenas Júpiter que puxa a Europa. A pequena Io e a outra prima, Ganimedes, puxam a Europa de diferentes direções. É a mesma ressonância orbital que exerce um efeito dramático em Io. No entanto, os resultados são bem diferentes em Europa. Sua superfície é fria, 320 graus Celsius negativos em alguns lugares. Mas há um aquecimento. E o que existe na superfície de Europa também é o que a torna tão interessante: água. Essa água no estado líquido sobe de um oceano subterrâneo e espalha-se sobre a superfície da Lua, criando um pavimento semelhante aos dos rinques de gelo. O oceano de Europa é raso e fica apenas a 15 ou 20 quilômetros abaixo da superfície. A água foi o berço da vida na Terra. Poderia ocorrer o mesmo em Europa ou em outras luas? Oceanos congelados em satélites talvez sejam os habitats mais comuns do universo. Terra é relativamente rara, mas satélites congelados são abundantes. Em fevereiro de 2007, a nave New Horizons, a caminho de Plutão, conseguiu passar perto de Europa e enviar imagens impressionantes. Enormes padrões geológicos, que foram chamados de círculos ingleses, podem ser vistos quando o Sol está nascendo ou se pondo atrás de Europa. Eles são muito grandes. Se você tentasse atravessar um desses círculos, desceria até um local algumas dezenas de metros abaixo do nível onde começou e subiria novamente. A semelhança dos círculos ingleses de Europa com os encontrados aqui na Terra termina quando levamos em conta as dimensões. Cada um deles tem de 3 a 5 mil quilômetros de diâmetro. Eles são rasos demais e muito uniformes para serem crateras criadas por impactos. Asteroides e cometas possuem diferentes tamanhos e formatos. Os círculos de Europa são geologicamente muito semelhantes. Embora nada tenha sido provado, tudo indica que a grande massa de Júpiter seja a responsável por eles. Supõe-se que o gelo que cobre a Europa não é preso ao núcleo da Lua. Em vez disso, flutua sobre o oceano abaixo como um iceberg esférico. A região polar teria sido moldada por Júpiter e, ao longo de centenas de milhares de anos, deslocado-se em direção ao Equador. Isso formaria uma série de pequenas depressões circulares a partir da região polar em direção ao Equador. Se a crosta de gelo em Europa possuir estrutura semelhante aos icebergs na Terra, a maior parte dela estará abaixo da superfície do oceano. Isso teria enormes implicações para explorações futuras. Significa que abaixo dela deve haver uma quantidade de gelo 8 ou 9 vezes superior para que esse tipo de topografia exista.
A teoria do iceberg derruba a crença de que o oceano de Europa pode ser facilmente alcançado através de uma fina crosta. O mapeamento por radar e por radiação ultravioleta será ainda mais importante antes que uma sonda pouse na superfície da Lua. Futuros exploradores terão de procurar os pontos por onde a água do oceano chega à superfície e, a partir deles, encontrar um meio de chegar a ele. Os mesmos exploradores talvez decidam montar uma base de operações em Ganimedes, a maior lua de Júpiter. Assim como Phobos serviria como ponto de parada na exploração de Marte, Ganimedes teria a mesma função no sistema joviano. A Lua é maior que o planeta Mercúrio, e sua gravidade, entre todas as luas de Júpiter, é a mais próxima da gravidade terrestre. Embora esteja em ressonância orbital com Io e Europa, está longe o bastante de Júpiter para ser menos afetada pelas forças de atração do gigante gasoso. Em Ganimedes poderíamos, digamos, pousar em uma grande cratera e construir uma região protegida por um domo, impedindo a entrada das partículas carregadas do sistema joviano e criando um local seguro para estudar não só Ganimedes em si, seu campo magnético, seu interior e sua geologia, mas o sistema de Júpiter como um todo. Ganimedes é a única lua no sistema solar com o próprio campo magnético. Para que isso seja possível, ela deve possuir massa suficiente e um núcleo aquecido. A massa é visível, mas não se sabe exatamente de onde vem o calor. Ganimedes sofre influência das forças de atração tanto de Io como de Europa. No entanto, medições feitas em sua órbita indicam que ela é esférica o bastante para evitar as deformações sofridas pelas luas menores. Imagina-se que aconteceu alguma coisa no passado de Ganimedes que mudou ligeiramente sua órbita. Talvez essa irregularidade tenha ficado fora de controle por algum tempo e gerado muito calor no interior da Lua, aquecendo o núcleo. Na verdade, não sabemos. A única certeza que temos é que a passagem da nave New Horizons pelo sistema joviano nos deu uma boa ideia das maravilhas que poderemos encontrar nas luas de Júpiter. Cientistas aguardam com ansiedade o dia em que uma sonda descerá em uma dessas luas e começará a revelar os segredos desses mundos misteriosos. Outra lua gelada orbita o gigante gasoso Saturno. Ela é pequena demais para manter a própria atmosfera, mas isso não a impede de se aproveitar da atmosfera de seu planeta pai. Encélado, embora muito pequena, tem o nome de uma tribo de gigantes da mitologia grega. Assim como Io e Europa, Encélado tem uma órbita excêntrica em torno de seu planeta pai, Saturno. As forças de atração de Saturno esticam e puxam a pequena lua, gerando calor em seu interior. Mas, diferente de Io, o material fundido não é expelido para uma nuvem gasosa. A água também não aflora do mesmo modo que em Europa. Na verdade, Encélado lança água em jatos na atmosfera de Saturno. Nós chamamos de vulcão. É mais como um geyser. O vapor de água fica, então, orbitando a pequena lua ou, devido à proximidade com Saturno, é atraída ao planeta pela gravidade. A partir do trabalho desenvolvido no estudo de Io, Michael Mendilo e sua equipe na Universidade de Boston voltaram as atenções para o efeito de Encélado sobre a atmosfera de Saturno. Descobrimos que a água é um excelente catalisador para recombinar íons e elétrons. Antes de Cassini, cientistas baseavam-se em modelos feitos pelo computador para determinar as condições atmosféricas em torno de Saturno. Mas os dados da missão indicaram que a ionosfera do planeta tinha apenas 10% do tamanho estimado pelos cálculos. A água gelada expelida por Encélado neutraliza as partículas carregadas na ionosfera de Saturno. Autorização confirmada. Decolar. Assim, os cientistas descobriram quase por acaso o efeito exercido pela água na atmosfera terrestre. Em 1973, quando a NASA lançou seu laboratório espacial, também lançou pela última vez o foguete Saturno V, o foguete da Lua. E nunca antes um veículo espacial havia queimado combustível até atingir a ionosfera.
Aquele motor gigantesco lançou 1 tonelada por segundo de vapor d'água na ionosfera. E a ionosfera quase desapareceu naquele dia. O foguete abriu um buraco na ionosfera terrestre, a camada superior da atmosfera. Foram necessárias 24 horas para a radiação ionizante do Sol fechar esse buraco. No entanto, em Saturno, onde Encélado lança continuamente 6 toneladas de água por minuto na atmosfera, os efeitos são marcantes. Não existe a possibilidade de Encélado acabar completamente com a ionosfera do planeta pai. Mas esta lua minúscula, com apenas 500 quilômetros de diâmetro, chamou a atenção da comunidade científica e do próprio Saturno. Enquanto nos preparamos para enviar sondas a Phobos e Europa e para estudar dados de Titã, Encélado e Io, um grupo totalmente novo de luas está literalmente entrando em universo, luas misteriosas. Antes dos anos 1990, grande parte dos astrônomos acreditava que havia apenas 34 luas no sistema solar. A maioria delas era regular como a nossa, corpos esféricos em órbita do planeta pai, seguindo a mesma direção de sua rotação. Mas alguns desses satélites são conhecidos como luas irregulares. Essas luas incomuns seguem órbitas alongadas. Muitas vezes, elas são inclinadas e têm direção oposta à rotação do planeta. Elas parecem batatas voadoras, lascas ou amontoados disformes. Elas foram difíceis de achar até agora porque são muito pequenas e também costumam ser muito escuras. O advento da fotografia digital e o uso de instrumentos ópticos mais sensíveis mudaram o terreno lunar em uma década. O Dr. Brett Gladman, da Universidade da Colômbia Britânica, descobriu sua primeira lua irregular em 1997 no Observatório Palomar. Desde então, ele trouxe à luz 17 objetos que eram desconhecidos no Sistema Solar. Detectamos objetos no sistema solar exterior, observando sua movimentação em relação às estrelas e galáxias de fundo, que são estacionárias. Então, se tirarmos uma foto do céu, esperarmos 1 hora e tirarmos outra foto, nenhuma das estrelas na galáxia terá se movido. Mas objetos distantes no sistema solar exterior terão se deslocado de forma visível entre as duas imagens. Assim, comparando as duas fotografias, veremos, como neste caso, um objeto móvel. O objeto pode ser um cometa ou um asteroide, ou, se orbitar um planeta de modo retrógrado, uma nova lua irregular. Outra diferença importante entre as luas regulares e irregulares é que as irregulares são capturadas. Elas se formam de modo independente do planeta em torno do qual orbitam e, provavelmente, fizeram parte dos detritos gerados na formação do nosso sistema solar. Phoebe, a maior lua irregular que orbita Saturno, é um exemplo clássico. Phoebe orbita bem longe de Saturno. Tem órbita elíptica e muito inclinada. Tem direção retrógrada. Imagens da Voyager indicam que ela parecia ter sido um asteroide, e todos imaginavam que era um asteroide que havia sido capturado. Agora sabemos por causa de Cassini que é um corpo muito rico em água congelada. Isso praticamente exclui o cinturão de asteroides. Imagina-se que Phoebe poderia ter vindo do cinturão de Kuiper nos limites do sistema solar. Imagina-se que o cinturão de Kuiper contenha os detritos da formação do sistema solar. Ele gira em torno do Sol, além da órbita de Plutão. No entanto, outra teoria sugere algo totalmente diferente. É muito mais provável que Phoebe tenha se formado numa órbita independente em torno do Sol e depois capturada na órbita de Saturno, enquanto os outros objetos se formaram próximos de Saturno ou foram incorporados pelo planeta ou ejetados do sistema solar. Phoebe então seria composta dos detritos planetários que flutuavam em torno de Saturno na época de seu nascimento. Por causa disso, deve possuir um material diferente de algumas das luas irregulares que orbitam Júpiter. Se for este o caso, seria possível discernir e comparar os diferentes ingredientes que deram origem a esses dois gigantes gasosos. Atualmente,
3 teorias tentam explicar como Phoebe e outras luas irregulares perderam sua independência. 2 delas sugerem que elas foram capturadas quando o sistema solar estava em formação e os planetas ainda eram um acúmulo de bolhas de gás e detritos. A teoria do arrasto gasoso é a mais direta. Gases densos circulavam em torno do planeta em formação quando um cometa, asteroide ou uma combinação dos dois passou através da mistura gasosa. Nós sabemos que os planetas gigantes construíram seus sistemas de satélites em grandes discos em torno deles, uma espécie de mini-sistema solar ao redor de cada planeta. E o gás e a poeira presente nesse disco também funcionam como fontes de atrito, onde planetesimais de passagem reduzem a velocidade, são capturados e entram em órbita. A segunda teoria é uma variação da primeira e, por vezes, é chamada de teoria da atração. Neste caso, em vez de ser capturado ao passar pelos gases em acreção, o objeto é puxado para a órbita do planeta em formação pela força gravitacional crescente. As 2 teorias de captura funcionam bem nos casos de Júpiter e de Saturno, porque a quantidade de matéria durante sua formação era grande o bastante para reduzir a velocidade dos objetos passantes. Mas o mesmo não acontece nos caos de Netuno e de Urano. Devido ao frio extremo, os 2 planetas formaram-se muito mais lentamente, e é difícil acreditar que os materiais aglutinados possuíam massa suficiente para deter um objeto em movimento no sistema solar. No entanto, os 2 planetas possuem luas irregulares. Assim surgiu uma terceira teoria, a da interação de 3 corpos. Descobrimos que muitos objetos são, na verdade, mais que um objeto. Costumam ser 2 objetos, normalmente. Isso ocorre porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho e têm uma relação binária. Em vez de ser um objeto grande com um objeto pequeno em torno dele, assim, deste jeito, são 2 objetos do mesmo tamanho girando numa órbita comum aos 2, em torno de um baricentro. Um par binário existe quando 2 objetos do mesmo tamanho estão próximos o bastante do baricentro para evitar que um terceiro objeto de dimensões maiores os separe. Mas, quando um dos elementos do par binário é consideravelmente maior que o outro, um terceiro elemento de maior porte tem uma chance maior de separá-los. O menor tenderá a descrever uma órbita muito maior que o manterá mais distante. Isso faz com que o objeto menor se aproxime o bastante do planeta para ser capturado, enquanto o parceiro é lançado em uma órbita independente. Uma lua, no entanto, parece desafiar a classificação. Tritão descreve uma órbita retrógrada em torno de Netuno, no sentido oposto à rotação do planeta. Isso a tornaria uma lua irregular. No entanto, ela é esférica e orbita próxima ao Equador em uma circunferência quase perfeita. Essa é a descrição clássica de uma lua regular. Ela também emite misteriosos jatos gelados, indicando que já tinha sido ou possivelmente ainda seja vulcanicamente ativa. O Universo. Luas misteriosas. Antes que Voyager 2 fosse ao sistema solar exterior, Tritão era considerada uma bola rochosa sem vida de tamanho aproximado ao de nossa Lua. Quando a nave enviou fotografias revelando um mundo com montanhas, falhas geológicas e fissuras indicativas de movimento tectônico, além de uma atmosfera densa, todos ficaram impressionados. Forças geológicas, comumente associadas a planetas muito mais quentes e maiores, podem estar ocorrendo em uma lua congelada ligeiramente maior do que a nossa. A Voyager não detectou vulcões ativos em 1989. No entanto, assim como em Encélado, periodicamente surgem geysers na superfície do satélite. A maior surpresa não é a ocorrência dos processos geológicos em si, mas o fato de acontecerem em uma lua irregular como Tritão. A maioria das grandes luas no sistema solar são satélites regulares, com exceção de Tritão, a maior lua de Netuno, que orbita no sentido errado. Por isso, imagina-se que Tritão seja um objeto capturado. Uma lua capturada que age como uma lua regular.
Como um objeto do tamanho de Tritão reduziu tanto a velocidade a ponto de não passar pela atmosfera de Netuno ou de colidir diretamente contra o planeta. Não existe aposta garantida, mas algumas teorias têm melhores chances. Assim como jogadores na roleta, Tritão e Netuno fizeram as apostas e contaram com a sorte. Façam suas apostas e boa sorte. Na roleta, há várias formas de apostar. A probabilidade de ganhar é diferente em cada uma delas, e como em qualquer jogo de azar, quanto menor a probabilidade, maior o prêmio. Tritão pode ter sido capturada por Netuno de 3 formas diferentes. As 3 hipóteses são fisicamente possíveis, mas a primeira ideia de um arrasto gasoso é a menos provável, simplesmente porque o intervalo de tempo em que Netuno teve um disco de gás e poeira que poderia ter capturado a prototritão foi muito pequeno. A chance seria muito pequena. Seria como apostar no zero verde da roleta. É mais provável que a prototritão, em algum momento da história do Sistema Solar, tenha se chocado com um grupo de satélites gelados e essa colisão tenha originado o Tritão. Seria como apostar nos 12 primeiros números da roleta. Há uma chance em 3 disso ter acontecido. A melhor aposta é nos números pares. Nesse caso, haveria uma chance em 2 de as coisas acontecerem, e a melhor aposta atualmente é a hipótese da captura binária, porque sabemos que havia provavelmente milhares de objetos no cinturão de Kuiper que teriam o tamanho certo ligados a um objeto ainda maior, e Netuno poderia ter capturado um deles. Ninguém sabe qual foi o número vencedor nos primeiros dias do Sistema Solar, quando Netuno capturou Tritão. No entanto, assim que começou a orbitar o planeta de forma irregular, Tritão começou a destruir tudo em seu caminho. Netuno não tem um sistema de satélites muito regular. Imagina-se que a captura de Tritão atrapalhou o que teria sido um sistema regular, como o de outros planetas. É como se Tritão tivesse ficado irritada com a perda da liberdade e descontado nas outras luas de Netuno. Mas de onde veio essa lua teimosa? Dados da Voyager 2 indicam que a densidade de Tritão é praticamente igual à de Plutão. Isso revela uma identidade que nenhuma outra lua comum possui. Suspeita-se que Plutão e Tritão sejam ambos objetos originários do cinturão de Kuiper. O sistema solar exterior era composto de objetos grandes indo em várias direções, e alguns deles formaram os planetas gigantes, outros foram lançados ainda mais longe, para onde estão até hoje, no cinturão de Kuiper. Colisões, acreções e capturas reduziram o que já foi uma grande estrada de materiais de construção planetária. No início da história do Sistema Solar, o cinturão Kuiper deve ter tido objetos muito maiores, acumulando uma massa equivalente a 50 terras. O cinturão atual tem massa menor que a de uma terra. O que resta no cinturão de Kuiper é tão antigo quanto o próprio Sistema Solar. O material que compõe os objetos binários, estilhaços de colisões e até mesmo algumas luas desconhecidas não mudou nos últimos 4 bilhões de anos. É incrível como as luas são diferentes no Sistema Solar exterior. Na primeira vez que eu fui a um instituto de astronomia nos anos 60, não havíamos visto nenhuma das luas. Eram pequenos pontos no telescópio. Por isso não fazíamos ideia da diferença. O mais chocante é conhecer a variedade existente no Sistema Solar. Isso surpreendeu muito a mim e a todos daquela época. Ao retornarmos para casa, voltando dos limites gélidos do Sistema Solar, impressionados com a vastidão do universo e a majestade dos planetas, vale a pena fazer uma pausa para admirar os pequenos mundos nas sombras. Essas luas distantes, antes consideradas secundárias, guardam mistérios que a curiosidade humana terá de desvendar.